Fala galera, hoje vamos dar continuidade à introdução à física. Hoje vamos concluir essa parte da introdução referente a esse início de conteúdo. É a aula 3, é a terceira parte. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Caso goste do vídeo, dá uma curtida aí. E se tiver alguma dúvida ou algo a acrescentar, só comentar aí nas descrições. Segue nós também nas redes sociais, as mesmas se encontram aí na parte de baixo do vídeo e sempre estamos postando novidades e dicas. Hoje nós vamos começar falando sobre unidade de medidas, onde vamos fazer uma definiçãozinha básica aqui. A necessidade de medir é muito antiga e remota à origem da civilização. Por longo tempo, cada país, cada região teve seu próprio sistema de medidas. Estas primeiras unidades de medidas criadas eram definidas pelas medidas corporais da realeza, como o tamanho do pé, a jarda, a polegada e entre outras medidas. Então, por longo tempo, cada região tinha seu sistema de medida diferente, criando muitos problemas para o comércio devido à falta de padronização das medidas. Isso acontecia muito porque cada rei e cada região tem um determinado padrão. Então, para resolver isso, foi necessário criar um padrão de medidas universais. Daí então, em 1789, numa tentativa de resolver este problema, o governo republicano francês pediu à Academia de Ciência da França que criasse um sistema de medidas baseado numa constante natural, ou seja, não arbitrária. Daí então foi criado o sistema métrico decimal, que adotou inicialmente 3 unidades básicas: o metro, o litro e o quilograma. Mas com o desenvolvimento tecnológico e científico, exigia um sistema padrão de unidades que tivesse mais precisão nas medidas. Daí então, em 1960, foi criado o Sistema Internacional de Unidades. Hoje o sistema de medidas mais utilizado no mundo. Quase todos os países hoje utilizam esse sistema de medidas. Um dos países que pouco utiliza esse padrão é os Estados Unidos, mas nos demais países, quase todos os outros utilizam o SI, no caso, conhecido, certo? E sem falar também que nesse sistema métrico decimal, que foi criado em 1789, o mesmo só tinha 3 medidas padrões. Então o SI ele comporta todos esses outros padrões de medidas. Pronto, vamos agora falar sobre 2 perguntas bastante interessantes que a gente tem que se fazer referente à unidade de medidas. O que é medir? Medir, na verdade, é nada mais nada menos que comparar quantitativamente uma grandeza física com uma unidade através de uma escala pré-definida. Ou seja, medir é comparar ou mensurar com um padrão estabelecido. Como assim? Nós pegarmos uma régua, ela tem as tajazinhas, esses traços que identificam o tamanho da medida daquela régua. Então isso é comparar. Para que nós possa medir algo, nós compara o padrão daquela régua com aquilo que a gente deseja medir. E a segunda pergunta é por que medimos? Nós medimos para comparar, para prever, para criar, administrar, projetar, ter mais precisão também naquilo que a gente quer, ter um padrão, controlar para que nós consiga vender algo padronizado. E hoje em dia nós utilizamos a medida para quase tudo que fazemos hoje na nossa vida. Seja o tamanho de uma roupa, seja qualquer coisa que for projetado hoje, o mesmo existe um padrão, onde antes disso foi medido e pré-definido. Vamos agora falar sobre grandezas físicas. Grandezas físicas, quando falamos em ciência, sempre nos vem à mente os métodos científicos, que lançam mão de medidas para interpretar, analisar e compreender os fenômenos físicos. Exemplos dessas grandezas físicas são o comprimento, a massa, temperatura, tempo, volume, força, intensidade de corrente e entre outros padrões de medidas. Essas grandezas são todas avaliadas pelas unidades de medidas adotadas por conversão e cada unidade tem um símbolo. Exemplo, o metro, o próprio símbolo do metro é a letra M, minúsculo. Nós agora vamos falar um pouco sobre as unidades fundamentais. Essas unidades fundamentais nós vamos ver abaixo o padrão que é adotado para ela através do Sistema Internacional, onde nós temos como padrão na primeira coluna a grandeza, na segunda coluna a unidade e na terceira coluna os símbolos, onde cada um tem um determinado padrão de utilização. A massa em si, o padrão da unidade dela é em quilogramas, o tempo em segundos, o comprimento em metro, a temperatura em Kelvin,
corrente elétrica em ampere e a quantidade de matéria em mole. Esse inicialmente é as unidades fundamentais. E agora nós vamos passar para as grandezas derivadas. As unidades derivadas do SI são definidas de forma que estão coerentes com as unidades básicas e suplementares, ou seja, são definidos por divisão ou multiplicação de outras grandezas. Nós vamos ver agora na tabela ao lado esses exemplos. Aqui temos as grandezas na primeira coluna e a unidade na segunda coluna, onde nós temos a grandeza na primeira coluna e a unidade na segunda coluna, onde nós temos aí como a grandeza derivada, velocidade, aceleração, força, pressão, massa específica e outros, onde também vocês vão conseguir ver depois aí nas apostilas que a gente for lançando aí para vocês ir acompanhando, certo? Todo o curso. Há algumas medidas mais usuais, múltiplos e submúltiplos. As unidades que são menores que o metro é chamado de submúltiplo e as unidades que são maiores são chamadas de múltiplos. Eu apenas coloquei essas 7 aqui, mas temos bem mais mesmo. Essas 7 aqui são as que é mais utilizadas, são o principal padrão de uso. Nós temos o giga, o mega, o quilo, o cento, o mili, o micro e o nano. Onde o quilo a gente pode utilizar bastante, referente ao quilograma ou coisa do tipo. O mega ele já é mais utilizado para a área de exato, pois é algo que utiliza um determinado padrão para coisas grandes. Giga também hoje bastante utilizado, nós falamos bastante, mas muitas vezes nós não sabemos o múltiplo dele, o que é que se refere, que o giga, um exemplo de gigabyte, ou coisas do tipo. Nós temos aí um fator de 10 à nona, é um fator multiplicador. Se você observar na última coluna, nessa coluna aqui, você vai conseguir observar que é um número bem extenso. E nós temos também o micro e o nano, que é mais utilizado para elementos bem pequenos, elementos quase infinitesimal. Isso é bastante utilizado na área de nanotecnologia ou coisas do tipo, pois é algo que refere-se a algo muito pequeno, e para trabalhar com números muito pequenos, o nano vai ser um padrão de medidas bastante específico. Nós temos agora algumas regras básicas que é utilizado na física de uma forma geral. Quando escrito por extenso, os nomes das unidades começam por letra minúscula, mesmo quando tem o nome de cientistas. Exemplos disso: ampere, Kelvin, Newton, mas com exceção que é o grau Celsius. Celsius, no caso, vai ser com o C maiúsculo. As unidades elas podem ser escritas por extenso ou representadas pelos seus símbolos, algo que eu falei anteriormente referente ao metro, não sendo admitida combinações de partes escritas por partes extensas, escrita em extenso. Ou você utiliza um ou utiliza o outro. E também, quando pronunciado e escrito, a unidade vai sempre para o plural, com exceção se for o valor unitário, se for um valor 1. Exemplos disso: 5 newtons, 150 metros, 10 segundos. Agora, se for 1 segundo, seria sem o S, pois estamos trabalhando com valor unitário. Agora também temos o seguinte quesito: os símbolos, o mesmo, nunca vão para o plural. Se for 5, 10, 100, 1000, sempre vai ser somente o símbolo, nunca vai ser o símbolo mais um S. E na divisão mesmo, só para questão mesmo de relembrar, na divisão só sei 3 maneiras de ser dividido. Exemplos aí abaixo, essas 3 formas são formas de divisão. E também, por último, em português, o separador decimal sempre deve ser a vírgula e nunca o ponto, certo? No caso desse lado aqui, vamos trabalhar a parte correta, e desta outra forma, vamos mostrar a parte errada. R$ 850, vamos supor, nós temos 800,50. Essa outra parte é a forma errada de se trabalhar, pois não utilizamos o ponto para separar algo decimal. Outra forma correta de se representar um numeral e uma outra forma errada de se representar o numeral. Então, só para questão mesmo de confirmação, todos aqui do lado que estão em verde estão corretos, verdadeiro, e todos que estão em vermelho estão errados. Hoje nós ficamos por aqui, então até a próxima aula.